De Brasília, o STF decidiu que é válida fazer o cumprimento de pena após a decisão do Tribunal do Júri. O Rafael Procópio acompanhou esse destaque do STF e traz aqui pra gente. Oi, Procópio. Boa tarde, Ronald. Tarde. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Procópio. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, a execução de pena de prisão de forma imediata depois da condenação pelo Tribunal do Júri, que a gente chama de júri popular, está permitida no nosso país. Os ministros do STF finalizaram ontem a discussão deste tema. A gente lembra que tudo isso voltou a ser pauta no Judiciário brasileiro, na Suprema Corte brasileira, durante esta semana, de forma presencial, porque ano passado essa discussão chegou a ser pautada e feita, de fato, no plenário virtual da Corte. A gente lembra que existiam 3 possibilidades. A do relator da matéria, que é o ministro-presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que atestava a condenação após decisão do júri, essa que saiu vitoriosa. Também tínhamos uma manifestação contrária do ministro Gilmar Mendes, que entendia que a condenação só poderia ser feita após esgotados todos os recursos. E uma terceira via que foi levantada pelo ministro Edson Fachin, que possibilitava essa condenação imediata, mas somente nos casos em que a condenação fosse superior a 15 anos de prisão. Esse caso ele veio para análise presencial depois de um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. E esse entendimento que ele acabou proferindo na Suprema Corte foi acompanhado de outros 2 ministros já aposentados, a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski, hoje o ministro, inclusive, da Justiça e Segurança Pública. Lembrando que essa ideia do ministro Gilmar Mendes era de condenação só depois de esgotados todos os recursos. No final do julgamento, o placar ficou um tanto quanto diferente. Foram 6 votos a favor do ministro relator, Luiz Roberto Barroso, 3 votos com a discordância de Gilmar Mendes, esse que a gente acabou de falar, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, e 2 pela tese de Edson Fachin. O tema julgado, pessoal, ele tem repercussão geral, ou seja, essa decisão tomada pelo STF a partir de agora vai ser usada como parâmetro para todas as situações similares em todas as esferas do Poder Judiciário. Não vai acontecer do acusado sair condenado pelo júri, sair pela mesma porta da vítima desse crime que estava sendo julgado ali, viu, Zaidan? Exato. Esse julgamento realizado pelo júri popular, ele tem uma natureza especial, própria. Mesmo assim, o argumento do Gilmar, primeiro, o Gilmar foi coerente com a posição que ele tem adotado em todas as situações, né? E depois, claro, que ele mudou a sua opinião a respeito do que diz a Constituição no que se refere à possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ele mudou e ali mudou o julgamento, mudou o peso da balança. Mas, a partir daí, desde aí, ele adotou essa posição, então ele está sendo coerente com essa última posição que ele adotou. E a posição do Fachin era reconhecer a constitucionalidade da prisão imediata, porém ele quis colocar ali um piso, né, desde que a condenação seja de pelo menos 15 anos. Daí para cima, daí para baixo, não. Seguiria, então, daí para baixo, a posição do Gilmar Mendes, de esperar todos os recursos. Mas prevaleceu a maioria, claro, o Zanin e o Flávio Dino não votaram. Seria até interessante, porque o Gilmar fez bem em tirar o julgamento da esfera virtual ali, né, do mecanismo virtual, e levar para o plenário. Porque aí você conhece a posição de cada um, os argumentos de cada um. Teria sido interessante ouvir o Flávio Dino a respeito, mas ele não votou porque a Weber e o Lewandowski já tinham votado e eles ali não votaram. Mas prevaleceu a posição que foi defendida, inclusive, com essa imagem que você usou, defendida pelo Alexandre de Moraes, né, de o condenado não sair pela mesma porta da família das vítimas.